Nossa primeira pergunta é direcionada a saber de onde o senhor é, de onde o senhor veio, aonde o senhor cresceu, até a sua vida, até o ponto onde o senhor decidiu que seria a hora de fazer a sua faculdade de medicina. Essa é uma pergunta fácil de responder, porque eu decidi que eu ia ser médico já desde que eu sou criança. Desde que eu tenho 5 anos de idade, já sabia o que eu queria ser. Então, realmente, é onde eu me sinto muito à vontade trabalhando. Isso eu nem encaro como um trabalho. Eu acho que isso vem muito das minhas origens. Eu falo isso com toda sinceridade. Na minha infância, eu passei em Imperatriz do Maranhão. Meu pai era um médico do interior que tinha um sonho de ter um hospital. E ele criou esse hospital. E talvez ele tivesse o sonho de ter um filho médico também. E me levava para participar de tudo isso. De toda essa criação dele. Então eu vi o hospital do meu pai na época nascer, eu me lembro hoje, voltando atrás, né, eu me lembro eu no colo dele, é uma memória viva na minha, é uma memória viva aqui na minha cabeça, que eu me lembro eu no colo do meu pai, um esqueleto do hospital sendo construído, a gente ia lá acompanhando a obra e depois que esse hospital foi construído, era frequente as minhas idas no hospital. Eu me lembro, eu brincava no hospital, eu corria nas rampas do hospital. E meu pai, uma das coisas que meu pai fazia ele era um cirurgião também, ele era médico do interior e fazia tudo. Então a gente, o mais incrível que pareça, tinha uma roupa de centro cirúrgico para mim, então eu acompanhava as cirurgias do meu pai desde que eu era pequeno. E é isso, a minha vida eu cresci lá, né? Ele era meu espelho, até hoje continua sendo, porque é um grande médico. E depois da minha infância eu via cirurgia e depois eu tive que vir para o Rio por motivo de saúde, eu vim aqui com a minha mãe, a gente ficou morando aqui, mas eu todas as férias ia para o hospital do Maranhão, então nesse ambiente eu cresci vendo tudo. Então eu fazia desde a parte administrativa até o almoxarifado, ao consultório, então foi daí que veio o meu amor pela medicina, né? E não teve muito. E engraçado que meu pai falava para mim quando eu era pequeno, eu me lembro disso: Haroldo, você vai fazer neurocirurgia para operar, fazer as outras pessoas andarem, porque vai ser o futuro. E isso que aí ficou na minha cabeça, então eu já entrei na faculdade sabendo o que eu ia fazer e fui tocando a minha vida a partir daí. Que maravilha. Seu pai também é médico cirurgião? Não, meu pai é médico, ele é cirurgião geral, mas ele na época fazia tudo, né? Porque ele foi pro interior, ele era uma pessoa, não tinha posse, trabalhou na época da faculdade e foi para lá como médico no interior. Uhum. E aí ele fazia tudo, e uma das coisas era cirurgião geral. Mas ele fazia pediatria, era médico do interior. Claro. E com que idade o senhor ingressou na sua faculdade de medicina? Eu ingressei com 18 anos. Acabei com 24 anos, me formei com 24. Aqui no Rio de Janeiro? Foi, como eu te falei, eu vim aqui pro Rio com mais ou menos 8 anos de idade e fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro também. Aonde foi sua formação? Foi na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, a Escola de Medicina Souza Marques. Sim, sim. E dentro da faculdade, como é que foi esse trajeto? Desde o ponto de ingresso até a sua residência, até a neurocirurgia de uma maneira geral. Durante o seu período de formação, houve algum momento em que o senhor flutuou entre a decisão de ser neurocirurgião, que o senhor já carregava consigo desde cedo por conta do discurso de seu pai, ou o senhor durante a faculdade teve alguma tendência a direcionar o seu olhar, a sua atenção para outra área de atuação dentro da medicina? Não, eu sempre tive na minha cabeça que eu seria cirurgião, né? E que eu seria neurocirurgião também, mas conhecendo todas as áreas da medicina na época, eu quase virei um cirurgião geral. Eu acompanhei um cirurgião geral que operava muito e um dos membros da equipe desse cirurgião geral dava plantão no Rocha Faria, em Campo Grande.
e eu acompanhava ele lá. Tive a oportunidade de entrar em várias cirurgias, então teve um breve momento que eu realmente tive dúvida entre neurocirurgia e cirurgia geral. Mas acho que, graças a Deus, eu optei pela neurocirurgia e estou muito feliz. Certo, maravilha. E seu período de residência? Conta um pouco pra gente como é que foi esse período de aprendizagem aí depois da graduação e durante a residência. Olha, da época da minha formação médica, o período que eu mais, assim, que eu tenho mais recordações boas, realmente é a época da minha residência. Então ali eu realmente me encontrei, eu me dedicava muito, apesar de eu estar no início da minha vida, né, pessoal também, com família, com filho, mas eu conseguia me dedicar bastante. Então foi uma época muito boa na minha vida. E lá eu fiz residência no Fundão, na UFRJ, e lá eu encontrei profissionais excelentes, como profissionais e como pessoas que puderam me ajudar muito na minha formação como um médico mesmo, do ponto de vista ético, e como neurocirurgião, do ponto de vista assim, de competência. O senhor então acredita que essa época no qual o médico passa pela residência, de fato, é um período crucial, tanto pela formação profissional quanto amadurecimento pessoal e inclusive para, digamos, o desenvolvimento de uma relação interprofissional com outras pessoas muito positiva? Isso, eu costumo falar para os meus residentes lá do Hospital da Lagoa que a residência é a época mais importante para a formação do médico, porque você está aprendendo o que você vai fazer para o resto da sua vida médica. E a pessoa tem que ter consciência que uma coisa muito importante, ele vai ser o neurocirurgião que ele for como residente. Então você tem que aprender desde a parte técnica, a parte pessoal de relacionamento com o médico, e você tem que ter isso na cabeça. Então foi uma coisa que eu realmente coloquei isso na minha cabeça na época que eu era residente, e eu penso isso até hoje. Me diz então, ainda nesse período graduação, recém-formado, residência, início de profissão, existe algum momento da sua história que o senhor recorde que houve uma dificuldade, um desafio muito grande de adaptação profissional, ou sempre foi bem tranquilo, pela sua certeza de que era aquilo que o senhor iria fazer, sempre foi fácil lidar com as situações de sua vida profissional até esse ponto? Sempre foi confortável para mim estar ali, eu realmente me encontrei. Agora, um momento que foi, talvez que eu possa dizer que seja o momento mais difícil, pelo menos da minha formação, porque foi no período, no final da minha residência, quando acabou a residência. É muito interessante, porque você está acostumado a acordar todo dia às 6 horas da manhã e chegar em casa às 9 horas da noite, trabalhar muito, e de um dia para outro você acorda e você não acaba a sua residência e você ainda não é um profissional que tem uma demanda grande de clientes. Então essa época foi uma época difícil, porque você fica meio perdido, mas aos poucos você vai se encontrando. Com certeza. Aproveita então para contar um pouco para a gente, doutor, justamente como é esse processo de construção que o senhor mencionou agora, porque de fato o senhor saiu da sua residência, passou por um período de adaptação profissional e foi se consolidando cada vez mais até o ponto que chegou hoje. Mas quais são os principais aspectos que o senhor levantaria desse período? A trajetória do residente está se formando agora e está cada vez mais tentando se consolidar como uma autoridade, como um profissional de respeito. É um momento que é realmente estranho. Você acaba a sua residência, como eu disse, você está trabalhando de forma intensa, e de um dia para o outro você acorda e não tem muito o que fazer. Eu acho que a primeira coisa é você, pelo menos é o que eu levava na minha cabeça, você manter o jeito que você trabalhou como residente, né, de uma forma ética, na sua profissão, na sua vida profissional pós-residência, né? E eu digo isso porque as pessoas, você vai se tornar conhecido, você vai se tornar, vai haver procura para o seu serviço através de profissionais de saúde.
Então você tem que se mostrar, você tem que dar plantão, e no plantão você se mostrar solícito, você colocar-se sempre à disposição para avaliar os casos, e nunca esquecer de que você tem que construir a sua vida como médico, você tem que cativar os seus clientes. Então eu acho importante, desde cedo, né, o neurocirurgião jovem ter um consultório. Você pode ter, no início são poucos clientes, mas depois vai aumentando. E eu falo isso para os jovens que estão começando comigo, os residentes e os neurocirurgiões que vêm conversar comigo, né, sobre a vida profissional. E eu costumo falar o seguinte: o momento de você fazer sua clientela, o momento de você se tornar conhecido é quando você não tem muitos pacientes, porque aquele único paciente que você tem naquele dia, você tem tempo para atender ele da melhor forma possível. E aí você vai construindo a sua carreira a partir disso. Voltando um pouco, qual o perfil de paciente hoje, já como profissional 100% consolidado, que chega até o senhor? Qual é o perfil do paciente que ele procura atualmente? Sua grande maioria, pelo menos. A grande maioria dos meus pacientes são pacientes com algum problema relacionado com a coluna vertebral. E dentro desse grupo, né, a grande maioria, a imensa maioria, são pacientes com quadro de dor relacionados à coluna vertebral. Todavia, como a minha formação é em neurocirurgia, né, também chegam alguns casos neurocirúrgicos com patologias do sistema nervoso, né? Mas basicamente são pacientes com afecções da coluna vertebral. E dentro dessa categorização de pacientes que chegam até o senhor, na sua opinião, quais seriam as principais queixas, as principais dores, não no sentido literal de dor, mas quais são as principais dores do ponto de vista interno que essa pessoa ela tem que lidar por conta desse acometimento? Eu acho que uma das principais dificuldades do paciente com patologia de coluna realmente é o problema emocional. Isso. Por quê? Porque quando você quebra um braço, quando você está com febre, isso de algum modo é documentado. A pessoa vê você com o braço engessado, a pessoa vê que a sua temperatura está quente, mas quando você está com algum tipo de dor, só você sente. Então, muitas vezes, aquilo não é reconhecido pelo seu círculo, né, pelas pessoas que estão ao seu redor. E, ao mesmo tempo, é interessante porque o paciente com dor, ele vai mudando o estilo de vida dele. Então, ele vai deixando de fazer as coisas que ele gosta para não ter dor. E isso afeta ele do ponto de vista emocional, afeta a relação dele com as outras pessoas. Então, eu acho que talvez seja o principal problema, maior até que a dor. Eu acho isso. Então, levando em consideração isso que o senhor me falou agora, basicamente eu posso levar em consideração e concluir de que o perfil, digamos, epidemiológico desse paciente que ele procura, na sua grande maioria, são pacientes com dor crônica. Dor crônica. Dor crônica, ok. E do seu ponto de vista clínico, como costuma ser a sua abordagem diante de um cenário de dor crônica desse paciente? Até porque, como o senhor falou, esse paciente com dor crônica ele começa a desenvolver uma série de adaptações, tanto no seu estilo de vida quanto no seu âmbito social, pensando na participação na sociedade. Esse cara, inclusive, a partir de um certo ponto, ele pode começar a gerar, inclusive, fenômenos, digamos assim, econômicos diante da sua atuação profissional. Enfim, como é a sua abordagem clínica diante desse cenário do paciente com dor crônica? Sem dúvida nenhuma, a dor crônica limita a vida pessoal da pessoa, limita a vida profissional do indivíduo da mesma forma, né? Então, eu acho que o paciente com dor crônica, eu tenho convicção que quanto mais rápido você tratar aquela dor, melhor. Eu costumo falar para eles o seguinte: dor, quanto mais tempo ela está com você, mais difícil vai ser para você melhorar aquela condição do paciente. Então, tem que ser uma abordagem objetiva, né? Então, a gente sempre tenta tratar o paciente de forma clínica antes,
Agora, não dá para ficar tentando isso o resto, né, da vida, ficar sofrendo com isso, com uma ilusão de que aquilo possa melhorar com o tratamento clínico. Então, eu acho que você tem que tratar o paciente clinicamente antes. Agora, não melhorando, tem que ser evoluído esse tratamento com uma abordagem mais invasiva, né? Lembrando sempre que a grande maioria dos pacientes melhora com tratamento conservador, né? No caso com analgésico, remédios que atuam no sistema nervoso central e fisioterapia. Inclusive, semiologicamente, após a avaliação desse paciente, eu queria saber, em sua opinião, agora em um aspecto um pouco mais amplo, qual a sua opinião de fato sobre a abordagem multidisciplinar desse paciente? Esse paciente com dor crônica, normalmente, ele tem necessidade de ser acompanhado por mais de um profissional desde o início, ou ele é encaminhado para outras especialidades da medicina ou outras especialidades da saúde de uma maneira geral, conforme a necessidade, ou desde o início esse cara ele tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, do seu ponto de vista? Eu acho que o acompanhamento multidisciplinar, né, para os pacientes com dor crônica é fundamental. Então você tem que ser acompanhado com o seu cirurgião, se for necessário, com o seu fisioterapeuta e com um acompanhamento psicológico, se for necessário, se o médico julgar que isso é necessário. E uma coisa muito importante é que não adianta você ser acompanhado por vários profissionais, mas eles não se falarem. Então a gente tem que conversar a respeito disso. Qual a taxa de sucesso clínico dos tratamentos conservadores e qual porcentagem, óbvio, de maneira aproximada, nada epidemiologicamente tão preciso, mas qual porcentagem desses pacientes que chegam até o senhor tem necessidade de uma abordagem cirúrgica? Olha, eu digo que 10% dos pacientes têm necessidade de tratamento cirúrgico. Isso eu falo da minha experiência. Claro. A minha casuística dos pacientes que estão acompanhados nesse consultório, a minha estatística, o número é esse: 10% dos pacientes que vêm aqui com alguma afecção de dor crônica, de dor na coluna vertebral principalmente, necessitam de tratamento cirúrgico. Problemas na coluna são problemas muito prevalentes na nossa sociedade, né? Então todo mundo teve ou vai ter alguma dor na coluna vertebral, não necessariamente isso seja cirúrgico. Agora, o importante é que os casos cirúrgicos não podem ser protelados, porque aquilo vai dificultar a melhora do paciente. Quanto mais tempo ele levar para tratar a sua dor, mais difícil vai ser para tirar essa dor dele. E se o senhor hoje tivesse, como, por exemplo, seus residentes e tivesse que orientá-los de forma a por exemplo, chegou um paciente para ele, o senhor mencionou agora que o tratamento cirúrgico não pode ser protelado. Em qual caso o senhor orientaria o seu residente, o seu aluno a estar atento? Recebeu esse cara não pode protelar, ele tem que ser abordado cirurgicamente. Um exemplo clínico mesmo. Não, assim, a principal indicação do tratamento cirúrgico é o paciente que tem algum déficit neurológico, ou seja, tem alguma sequela neurológica relacionada ao problema dele de coluna. Então, basicamente, é quando o paciente, por exemplo, está perdendo força nos membros superiores e membros inferiores, quando ele está perdendo força no pé. Então, a principal indicação é essa. Esse paciente não tem opção, ele tem que ser operado, né? Porque ele pode ficar com déficit neurológico permanente. E a segunda coisa é o paciente com manutenção da dor por mais de 6 semanas. Então, você tem um paciente que tem uma hernia de disco, por exemplo, e está com dor há mais de 6 semanas, a despeito do tratamento conservador, esse paciente tem que considerar muito a opção cirúrgica. Agora, o paciente com déficit neurológico, ele não tem que considerar, ele tem que fazer. Seria, do seu ponto de vista clínico hoje, a importância, a relevância dos exames complementares dentro da sua realidade clínica? O senhor chegou, avaliou clinicamente seu paciente. Qual a relevância e a importância hoje na sua prática clínica dos exames complementares? Olha, o exame complementar, ele, na prática da cirurgia de coluna e da neurocirurgia, né, ele é fundamental. Por quê? O sucesso do tratamento cirúrgico é dependente da correlação clínico-radiológica.
Ou seja, o que você está vendo no exame tem que explicar o que o paciente está sentindo. Quando você indica uma cirurgia com esse critério, né? Ou seja, de relacionar o exame físico do doente e as queixas do paciente, conseguir justificar essa queixa, esse exame físico com o exame radiológico, o sucesso da sua cirurgia e do seu tratamento está bem encaminhado. E então, você ter o exame complementar é fundamental. E é fundamental também que, principalmente na coluna agora falando, que o médico tenha disponível o raio-x, a tomografia e a ressonância, porque são exames que vão se complementar e vão ajudar o médico a formar o raciocínio clínico ali para poder tratar o paciente de uma forma adequada. Descreva a relevância da seguinte sentença na sua vida profissional: a clínica é soberana. A clínica é soberana. É a frase que tem que estar na cabeça, lá no fundo de todo médico, né? É importante que você trate o paciente, você não trate o exame. Então, é frequente você ver um paciente com um acometimento, com uma ressonância, com uma degeneração discal, por exemplo, e ele não está sentindo nada. Então, não tem por que você tratar aquilo. Se o paciente não está sentindo nada, então a clínica é soberana. Essa tem que ser um mantra, né, que o médico tem que levar para sempre. Tá, beleza. Então, a nossa primeira pergunta, obviamente, não poderia ser outra. Do que se trata a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? Bem, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é a entidade que respalda, né, a atividade do neurocirurgião. E é importante que o médico que o paciente procure esteja filiado à sociedade, né, porque é a reunião dos neurocirurgiões são capacitados a tratar, né, dos pacientes de uma forma adequada. Maravilhoso. Você já ouviu falar de um neurocirurgião chamado Carlos Telles? Carlos Telles foi um grande neurocirurgião aqui, é um grande neurocirurgião aqui, foi chefe da UERJ durante muito tempo. E é um espelho pra gente. Tal como para os advogados existe o AB, existe você tem que fazer um processo seletivo para fazer parte da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? Como funciona isso? Essa sociedade, você só entra na Sociedade de Neurocirurgia através de uma prova, né? E isso é uma coisa que eu falo para todos os médicos residentes que estão se formando. É muito importante você ser membro da sociedade. É muito importante. É ali que você vai ter respaldo para o seu trabalho, é ali que você vai construir as suas relações profissionais, né, para participar de congressos e melhorar o seu entendimento da neurocirurgia. É ali que você vai discutir questões profissionais sobre neurocirurgia e é muito importante que seja feita a prova. Ótimo. Para o médico que almeja fazer parte da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, quantas vezes por ano ele tem a oportunidade de fazer o processo seletivo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. No início do ano, né, você tem a prova, né, de ingresso na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E esse processo seletivo, ele é literalmente uma prova. Uma prova teórica e prática também. Prática? Teórica, escrita e prática é oral, eu falo. Uhum. Mas didática, apresentação, como funciona? É uma prova, a prova da sociedade, ela é uma prova teórica, né, uma prova múltipla escolha, a primeira etapa, e você passando pela primeira etapa tem a prova oral, né? São neurocirurgiões de excelência que vão arguir você sobre determinados temas. A neurocirurgia é uma prova muito difícil, você tem que estudar bastante para poder passar. Além da Sociedade de Neurocirurgia, né, existe alguma outra sociedade que habilite também a pessoa a fazer, a operar? Não, assim, você quando acaba a residência médica, você está apto a ser neurocirurgião, né? Mas cada vez mais estão sendo exigidos, né, títulos, né? Isso é uma vertente que não tem volta mais.
Então, cada vez mais você vai precisar de títulos para comprovar sua expertise. Então, tem a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Academia Brasileira de Neurocirurgia, são as entidades relacionadas com a neurocirurgia. E tem as subespecialidades. Eu, por exemplo, faço parte da Sociedade Brasileira de Coluna, né? Que talvez a palavra não seja habilita, mas eu acho que me credencia de uma forma mais enfática a poder trabalhar com cirurgia de coluna. Então é muito importante que o médico esteja ingressado nessas duas sociedades. E existe algum pré-requisito para que o profissional faça parte? Obviamente, não estou falando, óbvio, fazer a prova, passar na prova é importante, mas existe algum pré-requisito para que ele faça esse processo seletivo? Ou, basicamente, como funciona? Precisa da residência? Para você fazer a sociedade, você fazer parte da Sociedade Brasileira da Academia Brasileira de Neurocirurgia, você tem que ter feito a residência, né? É o primeiro pré-requisito, também fazer a prova. No caso da Sociedade Brasileira de Coluna, né, que é o que eu posso falar com propriedade, você tem que ser um neurocirurgião ou um ortopedista que seja membro da sociedade, e você, nesse caso aí, você vai estar apto para fazer a prova. É lógico que tem uma série de demandas que eles fazem para você se inscrever, por exemplo, ter um artigo científico, ter cartas de recomendação, mas basicamente são esses os critérios. No mundo ideal, como, na sua opinião, os profissionais eles deveriam se preparar, então, para esse processo seletivo? E aí, eu me refiro não só estudar é óbvio, todos precisam estudar, mas paralelo ao estudo teórico, qual deve ser o comportamento do médico que almeja fazer parte da sociedade? Olha, eu acho que, como você mesmo falou, o estudo é fundamental. Não adianta você estudar faltando um mês para você fazer a prova. Tem que ser um estudo durante toda a sua residência. Então, o médico, quando está se formando na especialidade como neurocirurgia, ele tem que ter consciência de que ele tem uma responsabilidade primeiro com o paciente ali. Então, para ele poder tratar aquele paciente de uma forma adequada, ele tem que estudar bastante, ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo. Não adianta ele fazer uma coisa porque tem um neurocirurgião mais experiente falando para ele fazer aquilo porque aquilo é o certo. Não, ele tem que fazer porque ele considera que aquilo seja certo também. Então é muito importante que ele estude desde o primeiro dia da residência. Então eu acho que isso é fundamental. E o segundo, na verdade, é uma consequência disso. É uma consequência do estudo. É ele se portar na prova tendo a certeza de que ele é uma pessoa competente, que o que ele fez foi muito importante. Você fazer 5 anos de residência em neurocirurgia, eu acho que você tem que se sentir honrado de poder fazer isso, né? Eu fico imaginando a minha época de residente, eu era um jovem e fazia coisas no meu ponto de vista, eram subliminais. A gente estava dentro da coluna de uma pessoa, estava dentro do cérebro de uma pessoa. Então, acho que uma pessoa tem que ter consciência de que ele faz uma coisa importante e que isso vai fazer com que ele se porte na prova de uma maneira adequada, com segurança. O credenciamento ele não habilita você a fazer uma coisa nova, mas ele é a confirmação de toda essa dedicação profissional, certo? Certo, é exatamente isso. Eu me lembro, talvez na época eu não dava muita importância para a prova, até o momento que eu recebi o título. E aí realmente, como eu me senti satisfeito com aquele diploma, tanto da Sociedade de Neurocirurgia quanto da Sociedade de Coluna. Então eu acho que é a confirmação e, na verdade, é a coroação de anos que você teve ali se dedicando. Talvez seja a residência médica e a especialização que mais demanda do recém-formado. Eu acho que é muito importante que esse ciclo seja completo, e ele só vai ser completo com a obtenção do título das sociedades pertinentes. É um reconhecimento. Reconhecimento.
tô bem.